Olá, pessoal. Então, eu vou fazer aqui para vocês alguns dos problemas da lista de densidade que ficaram pendentes, certo? Essa é uma questão que caiu no Enem uns anos atrás, e ela fala sobre a questão do álcool usado como combustível para veículos, certo? O texto da questão diz: pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume, certo? Então, se você pega 1 litro desse álcool, 96% desse 1 litro vai ser álcool puro e 4% desse 1 litro de álcool combustível vai ser feito de água, certo? As densidades da água e do álcool estão dadas na tabela abaixo, e ele faz a seguinte proposta, né? Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem um álcool fora das normas. Ele colheu uma amostra do produto e mediu a densidade de cada um. E ele obteve o resultado dado pela tabela que está aqui mais abaixo. Então, são 5 postos, em cada posto ele mediu uma certa densidade, e aí a pergunta, ou o que ele quer saber, é, a partir desses dados, ele pôde concluir que estavam com combustível adequado somente os postos, e aí é o que ele quer saber. Quais desses postos estão servindo, né, fornecendo combustível dentro das normas, certo? E aí você, então, naturalmente sabe que se trata de um problema de densidade. Então você sabe que a densidade ela é massa por volume. E aí você tem agora um pequeno diferencial dos problemas anteriores, porque agora a gente está trabalhando com uma mistura. Só que esse é um conceito que ainda se aplica, né? Por quê? Você vai ter uma certa massa de água e uma certa massa de álcool, que juntas vão dar uma certa massa de combustível, e você vai ter um volume, que vai ser uma combinação de água e de álcool. Então você consegue obter para misturas de água e álcool uma densidade, certo? O fato é que a densidade é o que você quer calcular, o volume você não tem exatamente, mas você pode estipular um volume, que aí você faz o seu chute, tá certo? Em particular, o meu chute é de um volume de 1 litro, porque quando eu chuto o volume de 1 litro, veja bem, eu estou querendo calcular a densidade, não importa o volume exatamente, né? Lembra que eu estava fazendo um problema lá das comparações? Ah, quem tem mais volume, 1 quilo disso ou 1 quilo daquilo? O quilo em si não importa, o que importa é você estar pegando massas iguais, certo? E aí o fato é que quando você pega, então, 1 litro de álcool combustível, né? E aí eu vou colocar aqui, então, combustível. Esse 1 litro ele vai ser uma combinação de 0,96 litros ou litro de álcool com 0,04 litros de água, tá certo? Aqui repara que eu já eliminei o percentual dividindo 96 por 100 e 4 por 100, certo? Somando aqui você vê que dá 1, como a gente estava, né, esperando. O fato é que existe aqui um elemento incômodo, que é a massa. O que a massa vai contribuir? Como que a gente pode substituir esse M que a gente vê aí por alguma coisa que a gente tem no enunciado? O fato é que a massa não é mencionada aqui. No entanto, você tem uma menção à densidade e a volume. E aí você, se olhar bem para a fórmula, pode perceber que no fundo a massa é densidade vezes volume. Aí você diz assim, ora,
Se eu sei, estipulando o meu volume aqui da minha mistura como 1 litro, e com isso eu conseguir estipular qual é o volume tanto de água quanto de álcool, e eu tenho uma tabela que me diz quais são suas densidades, basta eu combinar então as densidades com os volumes que eu já tenho, e eu vou ter então uma espécie de massa. Quanta massa de cada um vai ter que estar lá dentro. Tá certo? E aí então eu vou somar esses termos, porque eu vou ter que fazer um cálculo desse para cada um, e eu vou jogar aqui dentro. Tá certo? Então o que vai acontecer vai ser a densidade da mistura, do combustível, vai ser igual, então, a massa por volume. Como o volume eu já disse que é 1, essa razão vai desaparecer. Então, basta eu fazer o quê? O cálculo da soma das massas, ou, mais exatamente, o cálculo da soma dos produtos densidade, volume de água e álcool, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar densidade do álcool, que é 800, vezes o volume de álcool, mais a densidade da água, que é 1000, vezes volume de água, que é 0,04. Com isso, o que eu obtenho? Bom, eu vou fazer uma etapa intermediária, que é simplesmente limpar esses números, né? 800 vezes 0,96 dá 8 vezes 96, e 1000 vezes 0,4 vai dar 40. 8 vezes 96 entra naquela coisa que eu já falei um pouco com vocês. Separa, né? Separa o número 90 mais 6. 8 vezes 90, 720. Mais 8 vezes 6, 48. Mais 40. Bom, e então vai ficar 720 mais 88, né? Que vai nos dar 808 gramas por litro, porque é a unidade de densidade que a gente está trabalhando aqui no problema. E aí você então chega à conclusão de que a densidade do combustível, que está exatamente dentro das normas, que é 96% de álcool, 4% de água, ele vai ter uma densidade de 808 gramas por litro. Tá? O fato é que quando você olha para as opções, você vê 822, 820, 815, 808 e 805. A pergunta que fica é, bom, 808 eu sei que está dentro da norma, mas o que está dentro da norma é a partir de 808 ou abaixo de 808? É? E aí você então tem que fazer o seguinte raciocínio. Bom, se eu tenho um combustível totalmente de álcool, ele teria que ter uma densidade de 800. Né? Se esse cara for 100% álcool. Então, de 800 até 808, ou de 808 para baixo, significa que eu vou ter menos do que 4% de água, certo? Porque se em 800 eu tenho 0% de água, porque eu vou ter 100 de álcool, então de 800 até 808 eu tenho menos do que 4% de água. Naturalmente, de 808 para cima, 810, 815, 820, eu vou ter mais do que 4% de água. E como a norma é que ele esteja pelo menos até 4% de água, tá certo? Então, a densidade escolhida, a densidade que a gente tem que escolher como dentro do padrão, é aquela que está menor ou igual a 808. Com isso, a gente mata que os postos que estão dentro da especificação são o posto 4 e o posto 5. Os postos
1, 2 e 3, por terem densidade maior do que 808, eles têm um percentual maior de água do que os 4% normatizado, né? Vamos dizer assim. Então você nota que o posto que tem combustível adequado, os postos são os postos 4 e 5, certo? Então aqui a letra S é a nossa resposta correta, certo?